O ego é uma coisa bem complicada e a gente tem tido algumas experiências aqui com as pessoas que estão fazendo o reset quântico, que fazem as terapias com a gente, que estão sendo muito profundas e teve pessoas que fizeram até tratamentos há um tempo atrás e o ego não deixou continuar e depois a pessoa acaba voltando. A gente teve clientes até que falaram que não tinha funcionado, que não tinha nada certo, aí passa um tempo, a pessoa começa a perceber, aí ela volta e diz, poxa, você tinha razão, agora eu consigo ver, agora eu consigo perceber, e às vezes não é o momento de cada pessoa, então a pessoa às vezes precisa passar por mais algumas coisas, né, quebrar um pouco mais, se quebrar um pouco mais para poder juntar de novo os caquinhos e continuar com esse despertar, né? O ego é muito sabotador, principalmente para as pessoas que são mais intelectuais, é muito difícil. Por exemplo, sempre fui uma pessoa que sempre busquei saber um pouco de cada coisa. Até eu tinha uma amiga que ela costumava falar, né, de uma forma assim meio brincando, né, toda vez que estavam falando de qualquer assunto, às vezes eu não estava no meio da conversa, mas ela sempre me chamava e falava, pergunta para ver que a Vi sabe tudo. E na verdade eu tinha um pouco até de orgulho de saber de tudo, porque eu gostava de ser inteligente e de saber conversar sobre qualquer assunto. Eu realmente sempre fui capaz de conversar sobre qualquer coisa. Então, teve uma ocasião que eu tinha contato com uma pessoa que era um físico, e naquela época não tinha nada a ver com física, mas ele falava das coisas e eu ficava assim intrigada e eu depois ia pesquisar, eu queria saber, né, daquilo, eu ficava boiando e ficava meio assim, né, não, vou continuar ouvindo porque eu preciso entender isso, como que eu vou ficar de fora desse assunto. Então, por muitas vezes, por eu gostar de ser uma pessoa mais intelectualizada, né, gostar de ter conhecimento, eu às vezes não admitia que não tinha o conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas estavam falando de um assunto, eu meio que, né, fazia que entendia e na verdade eu não estava entendendo, eu não sabia daquele assunto, né? Só que depois eu ia pesquisar. E isso acontece muito no despertar, principalmente com as pessoas que têm muita intelectualidade. Eu sei que tem alguns de vocês que têm essa questão, né, que querem ler tudo, que querem pesquisar tudo, que querem verificar tudo. Tem muitas coisas que os livros não vão te ajudar. E não estou dizendo que não é importante, porque como eu disse, eu gosto dessa questão intelectual. Mas tem muitas coisas que elas vão além do conhecimento que está ali, ó, em todos os livros, em todos os estudos que você possa fazer. O autoconhecimento é uma dessas coisas. E se você quiser ler todos os livros do mundo e você não colocar as coisas em prática na sua vida, na sua existência, se você não souber quem você é e aonde você pode aplicar cada uma daquelas tantas informações que você tem, não adianta de nada. Você fica estagnado e muitas vezes você fica perdido entre tantas informações. Eu sempre indico para as pessoas para elas seguirem uma linha. Em especial quem faz o reset quântico sai muito limpo, muito alinhado, muito energizado e a intuição fica muito boa, os guias começam a falar com você. Às vezes você fala, mas eu não escuto nada, eu não tenho mediunidade, eu não tô conectada com isso. Mas se você começar a perceber as intuições, que às vezes não é uma voz que você ouve na sua cabeça, não dá a impressão de que é alguém, mas você vai ter um pressentimento sobre os caminhos que você tem que seguir. E quando você tá limpinho, aciado ali, né, sem obsessores, sem maldição, sem aquelas energias todas negativas sobre você, você consegue intuir melhor.
Então, quando você está nesse ponto, você precisa seguir uma linha. E para você seguir uma linha, você tem que seguir uma linha de raciocínio única, entender aquela linha de raciocínio. E não estou dizendo que, então eu intuí aqui que eu tenho que estudar através, eu vou só ver os vídeos lá e não vou olhar mais nada. Não. Você segue uma linha para você entender a linha de raciocínio daquilo. Há pouco tempo até, eu estava conversando com meu pai estava estudando sobre esse negócio de mercado financeiro, né, de bolsa de valores, e ele me disse que ele comprou um curso e que ele estava indo super bem, conseguindo ganhar bem lá na bolsa, e depois ele comprou um outro curso, e aí ele começou a ter uns reveses. Ele ganhava bastante, de repente ele perdia tudo, ele ganhava bastante, perdia tudo, aí às vezes ele ficava devendo, e ele ficou meio perdido no meio desse monte de informações. E aí eu falei o que eu vou falar aqui para vocês agora para ele. Eu falei, mas pai, você comprou um curso que provavelmente segue uma linha de raciocínio. Aí você está aplicando aquela linha de raciocínio, você compra um outro curso, você mistura as duas informações. Aí você está na linha de raciocínio do cara X e você coloca um pedaço do raciocínio do cara Y no meio. Então você não vai conseguir fazer uma linha reta. O cara te ensinou a fazer essa linha reta aqui. E aí você pegou e colocou uma curva com a informação do outro. Então você não seguiu realmente todos os passos daquele curso. Então não é um curso que é ruim. Não é um curso que te fez desaprender. É você que está misturando as informações de uma forma equivocada. Então é importante a gente pegar um conteúdo e fazer aquilo até o final. Eu, por exemplo, comecei estudando o material do Hélio Couto e eu fiz o caminho das palestras. Enquanto eu estava fazendo o caminho das palestras, eu pegava, claro, né, tem os livros que ele indica ali durante o caminho das palestras, então eu pegava aqueles raciocínios. Ele citou esse livro aqui, então eu posso incluir esse livro aqui, porque está dentro da linha de raciocínio que ele está me orientando, me guiando. É a mesma coisa que eu querer estudar, às vezes, uma matéria, só com uma apostila de outro colégio. E aí a apostila desse colégio é diferente, ela segue uma outra ordem, eu vou me embananar toda, eu não vou conseguir fazer a prova direito, porque às vezes o conteúdo daquela apostila está mais adiantado, esse daqui estava mais atrasado, e aí eu aprendi um conteúdo lá da frente, o conteúdo aqui de trás que eu precisava saber para fazer a prova eu não tenho, enfim. E aí eu passei essa informação recentemente, e algumas pessoas vieram, mas a gente tem que saber de tudo. Sim, você tem que saber de tudo, mas você tem que seguir linhas de raciocínio. E se você teimar nesse sentido, se o teu ego for maior do que a tua compreensão de como você tem que fazer as coisas para iniciar, você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, você vai ficar cada vez mais confuso com todas as informações. Então você eu peguei no caso, né, essa linha de raciocínio do Hélio Couto, um monte de coisa eu não concordei, um monte de coisa eu não aceitei, um monte de coisa eu não aceito até hoje, um monte de coisa eu não aplico, porque para mim não é real e não dá certo. Né? O Hélio Couto, excelente professor, maravilha. Só que eu não tenho que seguir a linha de raciocínio somente dele. Aí eu falei, tá, agora eu vou olhar por outras óticas. Aí eu fui estudar outros conteúdos. Aí eu fui ver Theta Healing, tem os livros ali, ó, vocês podem ver. Aí eu fui ver Mitch Guzmani, aí eu fui ler outros livros, vários que eu tenho aqui, ó, Eckhart Tolle, Rodrigo Romo, fui ver as coisas numa parte mais esotérica, em outra parte mais, sei lá, dos astros, a outra parte lá de extraterrestres, aí, enfim, eu fui vendo outras vertentes, mas sempre a vertente que eu peguei, eu segui até o final para entender aquela linha de raciocínio. Depois que você pegar cada linha de raciocínio, né, que você pegar cada fileira e você entender cada uma dessas fileiras, aí você vai cruzando as informações. Então, ó, o Hélio Couto fala isso daqui sobre isso, mas isso aqui eu apliquei ou eu vi num outro livro uma outra técnica, uma outra forma de pensar sobre isso, e isso se encaixou melhor para mim, aí deu mais certo e eu fui por essa linha. Foi assim que eu criei o Reset Quântico.
É assim que a gente trabalha nas nossas terapias, por isso que você não vai chegar aqui no Desperte Seu Melhor e você vai encontrar assim, eu faço sessão de Theta Healing. A gente começou até, no começo a gente fez algumas coisas nesse sentido. Eu não faço sessão de Theta Healing, eu não faço apometria, como no começo, né, que foi o primeiro curso que eu fiz, né, eu fazia apometria. Eu faço um trabalho que vai muito além disso, porque eu peguei todas essas informações aqui e mais algumas canalizadas, outras coisas que eu recebi de guias, que eu recebi de várias dimensões, de várias formas diferentes, nas minhas experiências pessoais, e aí eu adapto para aquilo que a pessoa precisa para aquele momento. Então, se eu for aplicar somente uma coisa, eu vou ter somente um resultado. Então, eu preferi fazer essa mescla. Só que hoje eu tenho conhecimento de cada uma dessas coisas, dentro de cada linha de raciocínio, e eu consegui montar o meu próprio método que faz com que essas coisas funcionem mesmo elas não estando na mesma linha de raciocínio. Eu entendi completamente isso, e agora eu crio o meu. É como um cirurgião que sempre faz cirurgias cardíacas. Ele aprendeu a fazer de uma determinada forma. Ele seguiu uma linha e ele faz daquela forma. Só que às vezes no meio de uma cirurgia aconteceu uma coisa diferente e ele precisou ali improvisar usando um outro conhecimento que talvez não fosse dentro daquela linha de raciocínio. E aí ele vai criando a sua própria técnica. E aí ele pode ensinar essa outra técnica e assim vai. Só que se a gente fica teimando, não, mas eu li no livro tal, mas eu vi assim, tem que ser assado. Ah, mas isso eu não aceito porque não tem comprovação científica, não tem... Poxa, o teu despertar não vai andar. Se você teimar, o teu despertar não vai andar. Ah, mas eu já sei, mas o fulano me falou, mas as coisas são de determinada forma. A gente não tem certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Só que eu estou aqui dizendo para vocês que tem algumas coisas que funcionam e tem outros processos que não funcionam. E uma coisa que não funciona é você querer fazer uma salada de tudo e acreditar completamente numa coisa, acreditar completamente na outra, ou querer pegar 2 livros e querer provar que uma coisa é mentira porque 2 pessoas estão falando daquela coisa de uma forma diferente, ou porque uma está refutando a outra. Você vai ter que pegar todas as informações e você vai ter que aplicar na sua própria vida. Só que se você ficar preso no ego e nas suas crenças e naquilo, mas tem que ser de determinada forma, o universo não funciona dessa forma. Aí você vai ter problemas, aí você vai sofrer e aí você vai ficar frustrado no teu despertar e nunca vai ter as respostas que você precisa. Que é dessa forma, sem ego, sem querer rebater, não, porque eu sei, porque eu não vou ouvir isso daqui porque eu sou mais inteligente. E isso é uma coisa tentadora. Eu, às vezes, sinto isso. Às vezes vem alguém falar um negócio e fala, essa pessoa tá querendo me ensinar, eu já sei. Aí depois eu paro e falo assim, não, peraí, eu tô sendo arrogante. E se essa pessoa tiver alguma coisa a mais para me acrescentar? Né? Então, presta atenção se você não está bloqueando o seu próprio desenvolvimento porque você está sendo egóico demais. Porque você está, às vezes, achando que você sabe demais, porque eu li mais livros. Você já viu benzedeira? A maioria das benzedeiras, dessas senhorinhas que vão lá e bate a plantinha em você, ou faz uma mandinga ali para te tirar o olho de peixe, né? Meu filho só chora, vai lá, faz uma reza. A maioria delas são analfabetas. E você pode ter certeza que elas sabem muito mais que até médico que tem mil cursos. Por quê? Porque elas não têm ego. E porque elas estão abertas para aquilo que a espiritualidade está trazendo para elas. Então, estejam abertos. Estejam abertos. E quando vocês perceberem que vocês estão se fechando, porque, isso eu já sei, respira fundo e começa de novo. Fala, não, peraí. Mas essa pessoa aqui está defendendo um político que eu odeio. Escuta o que ela tem para falar. No máximo que vai acontecer é você olhar o que ela falou
e pensar assim, poxa, essa bobagem que ela falou, essa coisa errada que ela falou, é mais um argumento que eu tenho para manter firme a minha convicção, que é o outro lado que está correto. Então, tudo é informação. E atacar o outro não faz o outro mudar. Pelo contrário, faz o outro ficar teu inimigo e te atacar de volta. Agora, se você escuta o outro, ele pode te escutar. Se você aceita a verdade do outro, mesmo que a verdade do outro não combine com a sua, pode ser que ele passe a aceitar também a sua verdade, mesmo que não combine com a dele. Pode ser que em algum momento vocês se ajudem, vocês cheguem num denominador comum, tá bom? Então, gente, vamos comentar, vamos conversar, que a gente vai trocando essas informações, o pessoal vem aqui, lê o comentário de você, vai pensando em mais coisas, vai comentando também. Essa interação é muito importante para a gente poder crescer. Foquem nisso, nesse momento, tá? Meditem nisso, pensem nisso, sentem, pensem, será que eu tô sendo egóico? Começa a anotar essas coisas que vocês pensarem, que vocês sentirem, e essas anotações, elas são importantes para vocês também reverem aquilo que está travando vocês e também para vocês perceberem a evolução de vocês daqui a um tempo. Quando vocês lerem isso de novo, falar, putz, isso daqui, essa resposta eu consegui, né? Ah, isso daqui ainda está me incomodando, né? E continuar sempre nessa busca pelo despertar, porque é assim mesmo, tá? Não tem regra, não é simples, não é fácil, não é da noite para o dia, mas é totalmente possível. Só que você precisa fazer um pouquinho de esforço para que as suas crenças limitantes sejam quebradas e você possa conseguir realmente despertar o seu melhor e viver a tua essência, que acredito que seja o objetivo de todo mundo que está aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!